Semana passada veio um assunto à tona referente que o Flutter vai acabar em 2024, que o KMM, no caso agora KMP, que é o Kotlin multiplataforma, vai dominar o mercado, e também o nativo provavelmente vai acabar morrendo com tudo isso, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Trazer um pouco a minha percepção, pessoas do meu círculo acabaram perguntando muito a minha opinião, tanto da comunidade do que pessoas que me conhecem e trabalham comigo. Então eu falei, ficam calmos, eu vou fazer um vídeo, vocês dão uma olhada lá no vídeo, fica mais fácil. Lembrando que eu quero agradecer o Gabriel Frois, que é do Código Fonte TV, ele me autorizou a utilizar o conteúdo dele no canal do Codando TV. E eu também vou falar um pouco da discussão, até acho bem benéfica a discussão, pra falar a verdade, do Lucas Montano e do Jacob lá do Flutterando. Mas indo direto ao ponto, né? Dando minha percepção, Flutter vai acabar, KMM vai dominar o mercado, o nativo vai acabar? Eu sei que vocês vão odiar que eu vou falar, mas depende. Eu acho que não, tá? Eu vou te falar por que não e os motivos por que não. Primeiro deles é que o Flutter é uma linguagem que está sendo patrocinada, está sendo mantida pela Google. Então até a Google anunciar no Google I.O. que Flutter vai acabar, Flutter não vai acabar, tá? KMP, que é a KMM, é da IntelliJ, é de outra empresa, é a mesma coisa. Enquanto estiverem dando dinheiro, vai acontecer a mesma coisa. E para o Android, o mesmo que vale para o do Flutter no do Google, tá? Só que um ponto que eles trouxeram na discussão que eu achei bem legal, que eu acho que vai até transcende um pouco se uma linguagem A ou B vai acabar morrendo, eu acho que é muito essa hiper especialização, né? Eu vou dar meu ponto de vista de prós e os contras, né? Os prós, até acho que é relevante, eu acho que depende muito do seu cargo, você ter uma especialização, e lembrando, tá, gente, talvez vocês não concordem comigo e eu acho que tá tudo bem. Eu acho que tem eu e outros canais que têm outras percepções. Eu acho que é muito bom pra você estar coletando todas elas e criar sua própria opinião. Mas a minha, eu acredito que em algum momento você precisa se especializar. Eu hoje sou até mais generalista do que especialista, mas eu acho que isso tem muito a ver com o cargo. Por exemplo, um júnior, como tá descobrindo as tecnologias e tudo mais, eu acho que é interessante, é bem pertinente ele abranger um pouco mais. Eu sempre estou pegando também a minha experiência, a experiência das pessoas que eu conheço. Normalmente, quando você está júnior, você acaba vendo outras coisas. Então, é pertinente sim você ver o nativo, é pertinente sim você dar uma olhada também no Flutter, é pertinente sim você também dar uma olhada no KMM e por aí vai. E conforme também a sua carreira e o seu destino, né? Eu vou estar dando uma percepção minha. Eu era back-end Java, full stack, né? Mexia com JavaScript, HTML, CSS, jQuery, isso talvez vocês não conheçam, mas é bem antigo. E eu vi uma oportunidade na minha empresa, foi a primeira que eu trabalhei, de trabalhar com mobile, e eu estava estudando Node.js, os dois eu estava estudando bem forte, pra falar a verdade, e como a oportunidade da minha carreira acabou indo pro mobile, eu acabei ficando pro mobile. Isso eu acho que é até comum e normal isso acontecer, tá? Por isso que eu acho que é bem pertinente você saber as linguagens, e até digo mais, tem um ponto que acho que foi o Jacob lá comentou, e eu concordo bastante nesse sentido, que é o quê? Tem coisas que são linguagens, a gente está falando de linguagem e frameworks, mas tem coisas que você sempre vai utilizar em qualquer outra coisa. Então, design patterns, arquitetura, conceitos do Solid, orientação a objeto, esses conceitos por exemplo, o pessoal muito se apega a framework de como fazer injeção de dependência. Ah, sabe injeção de dependência? Sei usar o coin. Não, o que é injeção de dependência, o que ela ataca e para que serve? Se você tá usando Coin, Codein, se alguém usa, não sei, mas Codein, Hilt, Dagger 1, Dagger 2, Dagger Android Injector, tanto faz, entendeu? Não vai fazer diferença, porque o conceito tá ali. Porém, eu acho que quando você começa a chegar num cargo mais de sênior, você acaba tendo uma responsabilidade maior naquela empresa, isso estou julgando pelo que eu vejo, tá? E existe uma expectativa que você tenha um domínio maior de uma área que você esteja atuando. Então, interprete bem, talvez, que eu fale, mas não adianta ser um pato a vida inteira. Em algum momento você vai ter que se especializar. Não tem problema você voltar a ser generalista, tá? Mas você ser especialista de algo e se promover como especialista de algo até para sua empresa, até para você galgar outros cenários no seu próprio trabalho, eu acho que é bem vantajoso. Vai chegar em algum momento que não é tão vantajoso você especializar tanto e até pelas necessidades você vai acabar indo na parte mais generalista, tá? Isso eu acho que é bem comum, para falar a verdade. Eu acho que nem deveria ser um questionamento e nenhum problema, tá? Tanto que hoje eu vou dar um exemplo de mim.
eu estudei o Flutter, eu fiz a implementação do Flutter ano passado, em meados de julho, no projeto no qual tu. Fiz até um exemplo, posso deixar o repositório com Mobex, com Block e com outro que eu esqueci o nome, mas enfim. Qubit, Qubit, isso aí. O Qubit foi o que menos eu estudei nesses 3. E eu tô acostumado muito com Live Data, que é meu mundo do Android, RX, Coroutines, que também já é um pouquinho mais voltado pro KMM, o KMP, tanto faz. Cara, ajudou bastante. Tipo, são conceitos que, por mais... As tecnologias são diferentes, mas os conceitos e os usos são parecidos. As preocupações de mobile são parecidas. Então, sempre vai ter algum ganho. Tem um ponto que aí eu acho que até o pessoal aí do Flutter vai dar uma pirada aí. O problema que eu vejo hoje do Flutter, minha opinião, tá? Apenas minha, é o Dart, tá? Não tenho nada contra o Dart. Eu acho que o Dart lembra muito Java e até me habituei muito bem. Só que a gente tem que pensar que se a proposta do Flutter é para ser usado tanto para dispositivos Android e dispositivos iOS, a adesão também tem que ser parecida, pelo menos para as pessoas que querem utilizar e mesclar isso, né? E eu peguei pela experiência aonde eu atuo, tem outras experiências de amigos meus que contaram esses mesmos relatos, que geralmente o pessoal de iOS, e eu entendo, e eu juro que eu entendo vocês de iOS, eles não gostam do Flutter e eles não gostam do Dart. Eu já escutei relatos que se fosse KMM, não tô nem querendo proteger KMM, Flutter, longe disso, mas pelo Kotlin lembra um pouco mais o Swift, então é mais agradável, então não é tão frustrante, eu acho que essa é a palavra correta. É muito frustrante para quem está acostumado a mexer com linguagens como Kotlin e o Swift, mexer com o Dart, tá? Para quem já mexeu com Java, meio que você fala assim, isso aqui é parecido com Java, pelo menos eu tô falando minha experiência. Então tu vai se habituando, se acostumando. Então eu particularmente não vejo problema. Só que sim, é um pouco tipo, caramba, poderia ser um pouquinho melhor aqui. E também pro pessoal de iOS é um pouquinho mais denso, porque quem é de Android e quem trabalha com nativo Android talvez me entenda um pouco melhor. Como o Flutter é da Google e o KMM da IntelliJ, que é do Kotlin, que também tá com Android, meio que tá tudo ali, modo de falar ali, né? Cara, é inevitável que primeiro a gente tem que se especializar em outras coisas também, ou pelo menos entender que elas existem no mobile, mas também a gente sempre fica assim, tá, deixa eu estudar o Flutter, porque, pô, se amanhã depois o Android acaba, eu vou me apegar e ficar o Android, full Android a vida inteira. Que também não é o problema para quem tem outras linguagens que tem mercado para isso. E isso é um ponto que eu também queria deixar claro para todos vocês. Talvez o mercado não esteja tão aquecido como já foi um dia, mas vai ter vaga para Flutter, vai um dia começar a abrir vaga para KMM, talvez seja até um potencial de começar a ter oportunidades para as pessoas novas. O Flutter está se consolidando cada vez mais e a tendência até que empresas menores e startups corram para o Flutter, e é óbvio que faça isso, e deveriam até, ao meu ponto de vista, se fosse eles, eu faria o mesmo. E tem empresas que vão querer manter o nativo para algumas especificações do próprio produto, ou empresas muito grandes que não vão refatorar o projeto inteiro e vão ter que manter o nativo. Então, vai acabar tendo espaço e algum ponto nisso, tá? Então, resumindo no primeiro tópico que eu ia falar, que é dessa hiperespecialização. Eu acho que vale a pena, eu acho que em algum momento na carreira você vai ter que fazer. Eu só acho que não dá para colocar um cabresto acho que é a palavra, e ficar só cego naquilo. Eu acho que você tem que sim entender outros pontos. E o contra é que se você não for especialista em nada, você nunca vai ser referência em nada. E você nunca vai, talvez, não sendo referência talvez em nada na sua empresa, talvez você não galgue outras coisas pensando numa carreira técnica, tá? Então eu acho que é importante nisso. Indo pro outro, eu trouxe aqui vários pontos para trazer para vocês. E eu vou tentar trazer todos os meus pontos de vista, tá? Então, vamos lá. Um dos pontos aí que também foi comentado até no Código Fonte TV é a parte dos salários, expectativas, e no final vou dar a conclusão o que eu acho que vai acontecer com o mercado em 2024, tá? Mas dando uma percepção ali que eles trouxeram, vou até mostrar aqui para vocês. Pegando aqui um pouquinho do Dart, do Kotlin e do Swift, lembrando que eu tô pegando do mundo de mobile, tá? Mas assim, recomendo, se um dia você quiser também estudar e tá no começo de carreira, ou quiser rabiscar JavaScript, Python eu praticamente nunca estudei, mas JavaScript já estudei bastante uma época, e é bem legal, acho que você ter essa abrangência é boa,
Então, mas eu ficaria muito nessa dica de ouro, que eu próprio também escutei o Diego falando, eu concordo nessa percepção. Antes da linguagem, e isso até falei num podcast que eu participei lá com a Lura, não sei quando vai sair, mas eu acho que antes de você tentar dominar a linguagem, eu acho que o fato de você saber ler a linguagem, eu acho que é muito importante. Então, se você entender outras linguagens, saber entender o código, ler, eu acho que a consequência vai ser você se especializar nela, ou de acordo com o destino da sua vida, da sua carreira, do seu trabalho, você vai acabando se especializando e você nem vai estar sabendo, sei lá, você entrou no mundo de mobile, tu pra empresa do, sei lá, começou a mexer com Flutter, passou 2 anos, já tá mexendo 2 anos com Flutter, pô, você vai acabar virando especialista em Flutter, ou tendenciando pra isso, então eu deixaria um pouco mais aberto nisso pra vocês, tá? Mas voltando para de salário, tem um ponto que eu achei bem pertinente deles, fizeram uma pesquisa, eles explicaram, né, tá agradecendo ele de novo, eu vi o vídeo dele inteiro e eu peguei alguns recortes. O primeiro é que o Stack Overflow fez uma pesquisa dos salários, né, pensando em dinheiro, né, e o Dart teve um aumento, se não falei a memória, de 20%. E na pesquisa do Code-Fonte TV, eles também tiveram um aumento de... tava 6.500, foi para 7.200, isso é pegando a média, né, provavelmente. Eu não vou fazer agora de cabeça a porcentagem, mas houve um aumento, claro, aqui. O que isso acaba significando, e no qual também acho que também teve um aumento, o que acaba significando na casa do Dart, tá? Até dando uma percepção para a turminha do Flutter, ou para a turminha que tá pensando em sair do Flutter, ou desistir do Flutter, ou alguma coisa do gênero. E eu vou te falar o que eu acho, o que vai decidir se o Flutter ou se o KMM pode ser que domine o mercado um dos dois também, na minha percepção. Mas no caso do Dart, tu vê uma alta... Fica claro que antes eles não pagavam tão bem porque era um desconhecimento e eles queriam fazer apostas. E depois, provavelmente está consolidando o mercado e a tendência é que consolide mais, a tendência é que tenha mais produtos e vai acabar aumentando o salário do pessoal do Dart. Isso é inevitável. Até porque o Flutter, eu acho que ele tem uma coisa muito boa, que o nativo ele é um problema muito grande. Quando eu comecei pro nativo, o nativo ele é meio doloroso você ir pro nativo. Eu pego até a experiência de amigos meus que eram back-ends, tentou ir pro nativo e o primeiro impacto é muito doloroso. Pro Flutter, a percepção que eu tenho, tá? Pelo menos amigos meus, do meu círculo, de back-end, eles se adaptaram melhor ao Flutter. E quando eu fui a alguns eventos do TDC, eu não fui no último, mas nos anos anteriores... grande massa ali era pessoas que tinham histórico de back-end. Eu não tô falando que é isso, eu não tô falando que pessoas de back-end estão indo pro Flutter, não é isso. Mas eu tô falando que é mais receptível nesse sentido. Então a tendência é que evolui e cresça um pouquinho mais. Talvez o KMM, com o pessoal que era do Java e já tá utilizando Java com Kotlin, também a back-end, ou de outras plataformas ali, começa a ver algo mais atrativo com Kotlin, pode ser também. É uma percepção, como eu falei, que o pessoal de S comentou para mim que se fosse KMM, e outras empresas também, amigos meus já falaram a mesma coisa, que o pessoal de OS geralmente fala que se fosse KMM seria mais amigável por causa do Kotlin. Então isso também determina um pouco como que a banda vai tocar. É óbvio que no final das contas, quem vai acabar decidindo são as empresas. Essas empresas têm uma tendência a falar assim, gente, eu quero economizar, vamos pro Flutter, papapá, aí é outra coisa. Eu tô falando de percepção de mercado e de pessoas e desenvolvimento. Até para tentar te ajudar de alguma forma, quando você tiver no começo da carreira, que é uma insanidade, eu hoje estudar Flutter, estudar KMM, voltar a estudar, sei lá, JavaScript, sendo que eu já sou especialista em Android, pelo menos eu me julgo ser especialista em Android, é fácil. Não porque seja fácil de ser fácil, mas é tranquilo você... Enfim, você não tem nada para provar, você não tem nada para almejar, você não tá no desconhecimento ali, né? Então... eu entendo, tá? Mas eu acho que vale a pena, sim, essa divisão. Mas voltando, então o Dart, ele tá longe também de pagar mal, se a gente parar pra ver, e ele tá evoluindo no mercado, tá? Então, eu procurei no LinkedIn uma pausa. Antes de entrar no LinkedIn, eu tava editando aqui o vídeo e eu vi que eu esqueci de adicionar um ponto. Se LinkedIn não vai estar não saturado, se ele é o melhor caminho, eu não sei. Eu tô utilizando como uma ferramenta palpável que eu posso coletar informações para estar mostrando para vocês. Mas se você está procurando emprego ou está desempregado, cara, não escute essa, não importa. Vai para LinkedIn, vai para comunidades, que nem já foi comentado também no próprio vídeo do Flutterando lá, do rapaz lá. Na comunidade deles também tem Red Hunter. Entra lá. No Codando TV também tem um Red Hunter que eu já sei que é o Wendel Costa. Entre outras comunidades, procura outras empresas, tipo o Revelo, que eu conheço gente que trabalha lá. Não importa. O que não dá para ficar desempregado e qualquer mecanismo que possa te ajudar.
Então, se a pessoa falou A, B, C, D, não escolhe uma delas, vai em todas elas. Até porque o mais difícil é o primeiro emprego. Depois a sua carreira vai se moldando e você nem vai saber o que aconteceu também. No meu LinkedIn, provavelmente vai pegar filtros do Brasil, que não me quais foram os filtros. Brasil. E eu procurei iOS, teve 610 resultados. Eu procurei de Android, teve 1.400 resultados. Teve do React Native, teve 911. Nem tô falando do React porque eu nunca estudei, nunca tive experiência, então eu prefiro não falar groselha aí, tá? Mas com certeza eu imagino que deve ter o seu mercado, a sua percepção. E até faço, não paralelo referente à tecnologia, até porque as soluções são diferentes, mas talvez pela proposta de ferramenta de solução que a empresa pode estar vendo. Eu vejo como parecido, tá? E o Flutter também tem vagas. Qual a diferença? Proporcionalmente, hoje deve ter mais Dev Android, então não liga que tá 494 de Flutter e tem 1000 e pouco de Android, né? Também é muito como o mercado tá, né? Então não tem como, até em resumo, né? Não tem como a gente saber como que vai ser em 2024, tá? Não tem como, se o KMM, que eu até acho que vai chegar bem forte, mas eu acho que não vai chegar ao ponto de substituir o Flutter. Eu hoje, minha percepção, trabalho com nativo, fiz uma estrutura de integração com nativo, propus lá pro time, já tem funcionalidade lá no time, no qual iniciei até uma POC lá do Flutter, e eu já tenho uma realidade de Flutter lá no projeto, e estou fazendo agora um KMM Library para separar REST de Android OS e é outra coisa. Então, para mim, eu vejo mais como uma ferramenta que você pode estar utilizando, não estou falando de Compose substituindo KMM Flutter, desculpa, KMM Compose pelo Flutter, estou usando o KMM Library, só para fazer o share lá dos códigos e tudo mais, eu vejo como ferramenta. Até porque o Compose ainda está em alpha para iOS. E aí que eu vou entrar no mérito. Não sei se eu esqueci nenhum item, que talvez eu esteja para os finais. Que aí eu vou entrar o que eu acho, o que vai sair na frente entre esses dois frameworks aí, esses dois bagulho aí. Que é o quê? Quem mirar melhor, eu acho, e quem dá uma experiência melhor no iOS, eu acho que sai na frente. Porque para Android, eu vejo muito que não posso comentar empresas, provavelmente, mas as experiências das empresas que eu conheço e que eu passei para iOS foi bem frustrante, não só pela sintaxe, mas pelo podspec, pelo lance do Firebase. Outra empresa também lá, na hora de juntar e integrar, deu problema com o Flutter. Sempre quando atualiza o Flutter, dá um problema com o iOS. Tirando o que teve no Flutter no 3. Agora não lembro a versão exata, que eu tive um problema porque eu tive que atualizar para Android 12. De resto, é bem tranquilo o Flutter quando se atualiza no Android. O KMM eu não posso dar essa percepção, daqui um mês ou dois eu consigo dar essa percepção, mas os testes que eu fiz tá bem tranquilo, até bem fácil, o KMM Library, ou KMP, tanto faz aí, tá? O 4 multiplataforma, mas estou usando a parte de Library. Só que, atendendo o pessoal, então quando o Compose ficar mais sólido, que hoje está em alpha para iOS, e começar a consolidar mais iOS, eu acho que vai dar uma definição maior para o mercado, talvez internacional e talvez nacional, pelo volume das pessoas que hoje, se é uma empresa que está começando há pouco tempo, ou se é uma empresa que não está começando há 2 anos ou migrou há 2 anos, também tem desenvolvimento iOS. Então eu acho que é a chave do sucesso para caso o Flutter ano que vem, ou KMM, KMP, tanto faz, ano que vem evoluam nisso, tá? Esse foi meu ponto de vista, acho que eu consegui falar. Tô vendo aqui todos os itens, mas acho que eu consigo falar todos os itens que eu tava imaginando. Então, eu sempre esqueço, mas deixa os seus comentários, o que você acha. Eu não tô aqui para ser a voz absoluta, eu nem faço questão, mas acho que é importante você pegar percepções diferentes, porque cada caso é um caso, o seu caso vai ser diferente do meu, vai ser diferente do rapaz lá do Flutterando lá, que esqueci o nome, vai ser diferente do Lucas também, vai ser diferente de outras pessoas, mas isso é importante para quando você entender o seu cenário que você está atual e até o cenário que você está na sua empresa, você vê, putz, tem uma coisa que convergiu, todo mundo convergiu nisso, que é o quê? Não se apega a tanta linguagem, se apega mais à arquitetura, design patterns, orientação objeto, e sempre quando você aprender alguma coisa, ela vai te beneficiar e vai te ajudar em outra. Isso pode ficar tranquilo, tá? Não vai ser tempo perdido. E conhecimento nesse ponto, ainda mais que a gente tá falando do mundo mobile, que é meio que tudo meio parecido ali as coisas, só muda bem a sintaxe ali, dependendo da situação, mas não muda muito as necessidades, acaba sempre agregando, beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal e valeu!